Olá, você que está conosco na nossa mentoria Absurada, dando continuidade à nossa aula de improbidade administrativa e lei anticorrupção, chegou o momento de vermos as principais disposições da lei anticorrupção. Nós temos que ter em mente que a lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013, lei 12.846 de 2013, ela pune as pessoas jurídicas, apenas as pessoas jurídicas, civil e administrativamente. Não há sanção penal, civil e administrativamente, pela prática de atos lesivos à administração pública nacional, a nossa administração pública do país, seja da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, e estrangeira, dos estados ou organismos internacionais. Se uma empresa brasileira fraudar, cometer um ato corruptivo num outro país, seja no âmbito federal desse outro país, ou seja, num municípiozinho de um outro país, ela responderá à luz da lei anticorrupção brasileira. Beleza, gente? Então, está na tela com vocês, nós vamos marcar e vamos conversar sobre as principais disposições, tá? Primeiro, o preâmbulo diz tudo, olha aqui, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. E essa responsabilidade administrativa e civil é objetiva, independe de culpa, é objetiva. Beleza? Vamos lá para você marcar, desce para o nosso artigo 1º, olhe comigo. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva. Então aqui, ó, passa um traço simples embaixo, ó, responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Passa aqui. Então não pune penalmente e não pune pessoas físicas, apenas pessoas jurídicas. E qualquer tipo de pessoa jurídica, está aqui no parágrafo único, qualquer tipo de pessoa jurídica. Beleza? Essas pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente. Marca de novo, responsabilidade objetiva. Nos âmbitos administrativo e civil. Administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos no artigo 5º. Bota aqui, vide art. 5º. Vide art. 5º. Exclusivo ou não. Então aqui, pessoal, seja do interesse ou benefício exclusivo dela ou não, não interessa. Se ela praticou ato de corrupção, ela vai responder. A responsabilização dessa pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ilícito. Agora, essa responsabilidade aqui, dessa pessoa natural, não será à luz da lei anticorrupção. Essa pessoa vai responder penalmente, por ato de improbidade, se enquadrar nas situações para responder por ato de improbidade, civilmente, vai responder à luz da lei de licitações, o que for. A pessoa física vai responder, mas não à luz da lei anticorrupção. E esse dispositivo, ele veio para dizer assim, olha, para o cara não alegar depois, para o dirigente não alegar, olha, eu não tenho como ser punido, porque a minha pessoa jurídica já foi, então eu não posso ser. É isso que está dizendo aqui, ó. Ele, dirigente, não ficará isento das sanções cabíveis para ele. Para ele. E a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Cada um no seu quadrado. Ele também não pode alegar assim, olha, como eu, pessoa física, já fui punido, a minha PJ não poderá ser punida. Não. Cada um vai responder. Cada um vai responder. Agora, o parágrafo 2º traz exatamente o que já veio na lei de improbidade. Olha o que diz aqui. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados
por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Olha só, dirigente ou administradores tem que individualizar a conduta. Não é todos os sócios simplesmente pegar todos os sócios e punir. Imagina, uma pessoa jurídica pode ter 5 sócios. Um está fazendo falcatrua e os outros 4 efetivamente nem sonham daquilo. Um está recebendo ou dando propina. Um está fraudando licitação e os outros 4 não têm conhecimento. Eles são cotistas, eles são acionistas, são investidores, eles têm dinheiro investido lá. Eles não praticam efetivamente os atos, mas eles são sócios. Imagine uma sociedade limitada, ó. 4 pessoas, uma sociedade limitada. Um está fazendo falcatrua e os outros 3 têm dinheiro investido, são cotistas. Estoura o negócio. Os outros 3 são responsabilizados. O cara diz, mas eu não fiz nada. Eu não tinha o mínimo conhecimento. Eu não ganhei nenhum centavo com esse negócio. Não tenho nenhum proveito próprio disso. É isso que diz o parágrafo 2º. Somente na medida da culpabilidade. O artigo 4º trata da sucessão empresarial, muito semelhante ao que já vimos na lei de improbidade, para fins de responsabilização na esfera anticorrupção. Subsiste, continua existindo a responsabilidade da pessoa jurídica se houver alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão, sempre no limite do patrimônio da empresa anterior. Isso vai estar aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Beleza? Tranquilo aqui, gente? Artigo 5º traz os atos, olha aqui, ó, dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Constitui um rol taxativo. Artigo 5º. Aqui estão os atos de corrupção. Aqui estão os atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Vocês verão que muitos desses atos também constituem crime para serem responsabilizados na esfera criminal, também constituem ato de improbidade para ser responsabilizado na esfera da lei de improbidade, também constitui infração à ordem econômica, que pode ser punida à luz do CAD, cada um na sua esfera de responsabilização. Olhe comigo. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional, a nossa, ou estrangeira, de outro país, de um organismo internacional como ONU, alguma coisa nesse sentido, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos, 2 pontos. Então, além de estar aqui, tem que atentar contra o patrimônio público, contra princípios da administração pública ou contra compromissos assumidos pelo Brasil. Aí vem as condutas, ó. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Presta atenção aqui, ó. No tocante a licitações e contratos. Olha só. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do processo licitatório. Isso também, e aqui nós vamos fazer um vídeo, abre a tua lei 14.133. Abre a tua lei 14.133 de 2021, que nela você vai botar um vídeo nela. Olha só.
Nós vamos botar aqui no artigo 155. Segura aí o artigo 155. Pega o teu Código Penal. Pega o teu Código Penal aí no Vade Bisurado. Decreto-Lei 2848. Decreto-Lei 2848 de 40. Vamos apenas para o que nos interessa. Crimes licitatórios. Olha só. Mostrar para vocês duas coisas. Aqui, nós estamos na Lei 14.133, ó, das infrações e sanções administrativas. O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Olhe apenas para vocês dar um exemplo aqui, ó. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Praticar ato lesivo, previsto no artigo 5º da Lei 12.846. Olha aqui, Lei 14.133, prevendo isso. Vamos lá para os crimes. Olha aqui, ó. Código Penal dos crimes em licitações e contratos administrativos. Código Penal, artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto, o caráter competitivo do procedimento, do processo licitatório. Olha comigo a lei anticorrupção aqui. Artigo 5º, inciso 4 da lei anticorrupção. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do processo licitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a licitação sob qualquer ato, procedimento licitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem. Olha o Código Penal. Quer ver? Aqui o Código Penal, olha só. Perturbação de processo licitatório. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Vocês estão conseguindo enxergar que as condutas, elas configuram várias hipóteses aqui no Código Penal? Crime. Quem responde por esse crime? A pessoa física, o dirigente, o cara que está fazendo. Lá na lei anticorrupção, a pessoa jurídica vai responder. Na lei 14.133, a pessoa jurídica. Só que aí você tem que saber, e você vai marcar para você não esquecer isso, você vai direto lá para o artigo 159 da lei 14.133 e você vai botar um vídeo para ele aí no artigo 5º, inciso 4 da lei anticorrupção. Aqui nós estamos na lei anticorrupção, ó. Artigo 5º, inciso 4. Você vai botar vide art 159 da lei 14.133. Olha o que vai dizer a lei 14.133, artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na lei anticorrupção serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na lei anticorrupção. Rito procedimental e autoridade da lei anticorrupção que a gente já vai marcar. Por favor, esse artigo 159 é o processo administrativo. Infrações administrativas. A lei anticorrupção prevê duas responsabilizações. A responsabilização administrativa, feita pela própria administração pública, através de um processo administrativo de responsabilização, e a responsabilização judicial, a civil. A civil será judicialmente através de uma ação civil pública,
que vai resultar em sanções impostas pelo juiz. No processo administrativo, quem impõe as sanções é a administração pública. Na ação judicial, quem impõe é o juiz. Esse processo de apuração conjunta que está falando aqui é o processo administrativo. Volta para 12846, para a lei anticorrupção. Então aqui, ó, inciso 4, todas essas condutas envolvendo licitações e contratos. 5, dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos ou entidades, agentes públicos. Marca o parágrafo 1º que traz o conceito do que é administração pública estrangeira. Considera-se administração pública estrangeira os órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, como consulados, embaixadas, de qualquer nível ou esfera de governo. Pode ser município, estado, união, bem como as pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro, como uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma empresa controlada que não integra a administração pública, mas é controlada pela administração. E o parágrafo 2º trata dos organismos internacionais, como ONU, OEA, ONU, Organização das Nações Unidas, OEA, Organização dos Estados Americanos, OIT, Organização Internacional do Trabalho. Ó. Para os efeitos desta lei, equiparam-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. E aqui, o conceito de quem é servidor público ou agente público estrangeiro. Ó. Então, marca aqui quem é considerado agente público estrangeiro. A partir de agora, nós vamos ver como se dá a responsabilização administrativa e a responsabilização judicial. Quais as penas e quem vai mover cada um dos processos? São independentes. A esfera administrativa é uma e a esfera judicial é outra. Olha comigo do artigo 6º da Lei Anticorrupção. Da responsabilização administrativa. Aqui estão as sanções administrativas. As sanções administrativas são essas duas aqui. Essas duas. O processo administrativo poderá resultar em uma dessas duas sanções. Olhe comigo. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos as seguintes sanções. Multa de 0,1 a 20% do faturamento bruto do exercício anterior ao da instauração do processo e publicação extraordinária da decisão condenatória. Publicar num jornal, dizendo assim, fui condenada por ato de corrupção. É isso a chamada publicação extraordinária. Essas sanções devem ser aplicadas de modo fundamentado e podem ser aplicadas isoladamente, somente uma ou outra, ou conjuntamente, a depender das peculiaridades do caso e da gravidade. Essas sanções devem necessariamente ser precedidas de parecer jurídico. Essas sanções não excluem, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. O cara será multado nesse valor, vai tomar essa multa e ele obrigatoriamente tem que ressarcir o dano causado. Sempre tem que ressarcir o dano causado. O parágrafo 4º traz a exceção da questão do valor da multa. Olha só, caso não seja possível utilizar aquele critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, por alguma razão, a multa será de R$6 mil a 60 milhões de reais, dentro da proporcionalidade, a depender do caso contrário, do caso concreto. Então, essa multa pode ser de 6 mil a 60 milhões. Como se dá a publicação extraordinária da sentença? Está aqui no parágrafo 5º, ó, marca texto piscante nele.
a publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença por conta da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou na falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de fixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no site eletrônico na rede mundial de computadores, dizendo: eu fui condenada por ato de corrupção. É isso que diz essa sentença. Tem que publicar ela. Beleza? Aqui então, pessoal, artigo 6º, as penas administrativas. O artigo 7º diz o que deve ser levado em consideração no momento da autoridade administrativa aplicar a sanção. Quem aplica essa sanção é a autoridade máxima de cada ente federativo. Se o ente corrompido foi o município, o prefeito. Se o ente federativo foi o estado, o governador. Se o ente federativo for o presidente, pode haver delegação. Nós já vamos marcar o artigo 8º, pode haver delegação, mas, como regra geral, quem aplica é a autoridade máxima. E ele deve levar em consideração essas circunstâncias do artigo 7º. Cada ente federativo tem que levar em consideração. Olhe comigo, ó. Serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações, se ela cooperou ou não, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, se ela tem um programa de compliance anticorrupção ou não, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade lesado e esses parâmetros de avaliação vão ser estabelecidos em regulamento do Poder Federal. Isso aqui não precisa marcar, os incisos todos, tá? Você tem que saber. Beleza? Então está aqui, ó, sanções e critérios de aplicar. Todas essas sanções serão aplicadas depois do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. E aí nós teremos a condução. Instauração e condução do processo a partir do artigo 8º. Quem instaura é a autoridade máxima do órgão, podendo delegar. Quem conduz é uma comissão formada por, no mínimo, 2 servidores estáveis, que vão conduzir e vão ter critérios de processo administrativo para a condução. Olhe comigo. Do processo administrativo de responsabilização. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação. Observados o contraditório e ampla defesa. Passa marca-texto no parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada. Proibida a subdelegação. No caso federal, do Executivo Federal, quem é competente para instaurar? O presidente da República. Ele pode delegar para um ministro? Pode. O ministro pode delegar para baixo? Não, não pode. Está aí. Então aqui está a possibilidade de uma delegação abaixo da autoridade máxima e a vedação da subdelegação. Preste atenção, porque no âmbito federal, a CGU, a Controladoria Geral da União, que exerce o controle interno da União, pode avocar esse processo para si, ela pode instaurar, ela poderá instaurar independentemente um processo, independente do órgão ter instaurado ou não, e ela pode puxar aquele processo do órgão para ela. Isso está no parágrafo 2º.
No âmbito do Poder Executivo Federal, somente no federal, porque a CGU é da União Federal, e no âmbito do Executivo, a CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Um órgão federal instaurou, uma autarquia instaurou, uma universidade federal. Quem é a autoridade máxima de uma universidade federal para instaurar esse processo? O reitor, porque é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Órgão ou entidade. Nesse caso aqui, você sabe muito bem que as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Então, a autoridade máxima dela é que vai instaurar. Digamos que um reitor de uma universidade federal instaurou. A CGU pode avocar para ela esse processo para verificar se está fazendo direitinho? Pode. É isso que diz aqui no parágrafo 2º. E ato lesivo à administração pública estrangeira, ato em que uma empresa com sede ou representação no país corrompeu uma administração pública estrangeira, quem tem competência para conduzir a CGU? A CGU, não esqueça, é o que diz no artigo 9º. Compete à CGU a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei praticados contra a administração pública estrangeira. Empresa brasileira corrompeu empresa estrangeira, quem apura, processa e julga é a CGU, ela que é competente para conduzir. Beleza? Condução do processo administrativo de responsabilização, está aqui no artigo 10. Ó. Comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, traço simples aqui. Esse é o processo administrativo de responsabilização. Na prática, chamamos de PAR. PAR, Processo Administrativo de Responsabilização. O ente público, por meio de seu órgão de representação judicial equivalente, a pedido da comissão, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive busca e apreensão de documentos se houver necessidade. A advocacia pública pede para o juiz autoriza. Escutas telefônicas, busca e apreensão, medidas cautelares, tudo autorizado pelo juiz. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos ou o processo objeto da investigação. Pode suspender. Essa comissão tem até 180 dias para concluir o processo e apresentar um relatório. Pode haver prorrogação, pessoal. Pode, está aqui no 4º, ó. Mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Ato fundamentado. Qual o prazo? Não tem prazo. Vai prorrogando quantas vezes forem necessários, se houver fundamentação. Nesse processo tem que haver concessão de defesa, prazo de 30 dias para a empresa apresentar defesa. Concluído pela comissão a apuração e elaborado o relatório, o processo será remetido à autoridade instauradora que julga. Quem instaura é a mesma que julga. A instauração desse processo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções desta lei. Ou seja, pode ter um outro processo administrativo só para reparação do dano, de recomposição do dano ao erário, é outro processo, não afasta esse aqui, porque esse aqui é para aplicação de sanções. Concluído o processo e não sendo feito o pagamento pela empresa, inclui em dívida ativa. Beleza? Desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. É possível? Sim, está aqui no artigo 14. Se a empresa for utilizada com fins fraudulentos, poderá se afastar a personalidade jurídica desta empresa e buscar no patrimônio pessoal dos sócios com poderes de decisão que participaram da fraude o suficiente para pagamento da multa e para a recomposição dos danos ao erário.
Tá aqui no artigo 14, marca isso. Beleza? Olha só. Essa comissão, olha o artigo 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará ciência ao Ministério Público da sua existência para apuração de eventuais delitos. A comissão, assim que terminar o processo, tem a obrigação de intimar o Ministério Público. Ela tem a obrigação de intimar, para que ninguém abafe nada. Para nós fecharmos esse bloco, para depois irmos para a responsabilidade civil, que será via judicial, essa aqui é administrativa, via processo administrativo de responsabilização, acordo de leniência. O acordo de leniência é feito pela administração pública. Neste processo administrativo, é um acordo de cavalheiros. A empresa tem que dar algumas benefícios para a administração. Em virtude disso, ela vai ter redução da multa. Pode ter redução da multa. Dispensa de publicação da sentença extraordinária. E dispensa da aplicação de impedimento de licitar e contratar. Podendo ainda esse acordo de leniência alcançar as sanções da Lei 14.133, da Lei de Licitações. Vamos para ele, olha só. Aqui no artigo 16 está a previsão do acordo de leniência. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pelos atos de corrupção, desde que, olha só, colaborem efetivamente com as investigações, tem que procurar essas palavras-chave, colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Sendo que desta colaboração, por isso é colaboração premiada, desta colaboração tem que resultar a identificação dos demais envolvidos na infração quando couber e a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito que se está apurando. Tem que resultar necessariamente nesses dois aqui, cumulativamente. Não é alternativamente, cumulativamente nesses dois. Bom, esses são os resultados da colaboração. Além disso, esse acordo tem que preencher esses requisitos cumulativos aqui. Cumulativos. A pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Ela tem que ser a primeira a dizer: manifesto meu interesse em colaborar, cooperar com as investigações. Primeiro, por isso que ela corre para o jornal, né, dizendo assim, ó, a empresa está colaborando com todas as investigações. Ela tem que ser a primeira a se manifestar sobre o interesse. Aqui, para a FGV, primeira em ordem de manifestação também, tá? Para a FGV. Se uma for a primeira a se manifestou, a segunda já não pode celebrar acordo de leniência. Para a FGV. Para o mundo da vida, não. É um absurdo a interpretação que a FGV dá, porque não é utilizada na prática. Na prática, nós fazemos acordo de leniência com todas as envolvidas, quando puder preencher os requisitos e resultar. Todas. Aqui, a FGV, ela interpreta de modo míope. Ela coloca a primeira a se manifestar em ordem de chegada, digamos assim, a primeira. Se for a segunda, já não pode celebrar. Não é assim. Na prática, são feitos acordos de leniência com todas que possam resultar em colaboração, independente da ordem de chegada. Esse primeiro a se manifestar é partir dela e não ela ser compelida. Ela procurar a administração. Atenção, eu vim aqui manifestar o meu interesse de cooperar. Beleza? Fosse por isso, na Operação Lava Jato não tinha resultado dezenas, centenas de acordos de leniência com várias empresas, porque era uma teia de aranha, só seria celebrado com a primeira, se fosse interpretar como FGV. Mas para prova de vocês, seguindo o padrão de aplicação da FGV, primeira também em ordem de chegada. A pessoa jurídica cesse, pare completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo. Então aqui estão dois cumulativos e mais este aqui. A pessoa jurídica tem que admitir sua participação no ilícito e cooperar
plena e permanentemente com as investigações, comparecendo em todos os atos do processo por sua conta. Aqui, pessoal, então, ó, os resultados, tem que resultar isso. Aqui, os requisitos, todos cumulativos e obrigatórios. E aqui vem o resultado, o prêmio. Por isso que a colaboração premiada. Olha só, a celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º, que é a publicação extraordinária da sentença, e no inciso 4 do artigo 19, receber subvenções do poder público, celebrar, né, contratos com o poder público, tudo isso isenta também. E reduz, não vai isentar totalmente, mas vai reduzir em até 2/3 o valor da multa aplicável. Este acordo de leniência não exime de modo algum a obrigação da pessoa jurídica reparar integralmente o dano. Tem que lembrar disso. E aí nós vamos chegar para cá, pessoal. Olha só, em caso de descumprimento deste acordo de leniência, a pessoa jurídica fica impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos contados do conhecimento da administração pública do referido descumprimento. 3 anos ela não pode celebrar novo acordo. Marca o parágrafo 9º, que vai dizer que a celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos. Interrompe, zera. Realizou acordo de leniência, zera o prazo prescricional, que é de 5 anos, nós vamos marcar depois. Zera, tá? A CGU é quem tem competência para celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como envolvendo a administração pública estrangeira. No âmbito dos estados e municípios, a autoridade máxima do órgão. Máxima do órgão. No âmbito aqui federal, a CGU. Marca o artigo 17, que vai dizer que o acordo de leniência pode se estender às sanções previstas na falecida 8666 e também da Lei 14.133. Porque tudo onde estiver escrito Lei 14, tudo onde tiver escrito Lei 8666, cabe também Lei 14.133. Bota um vídeo aí nesse artigo 17. Você vai botar um vídeo lá para a Lei 14.133. Olha só. Deixa eu pegar aqui o artigo 189. Ali você vai botar um vídeo para o artigo 189 da Lei 14.133. Aqui na tela está a Lei 14.133. Olha o artigo 189. Aplica-se esta lei às hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei 8.666, Lei 10.520 e os artigos 1 a 47A da 12.462, que é a Lei do RDC. Tudo onde tiver a falecida 8.666, falecida 10.520, falecida 12.462, leia-se Lei 14.133. Portanto, é possível celebração de acordo de leniência aqui da Lei Anticorrupção. E preste atenção, por quê? Porque vai incorrer em reflexos na prescrição da Lei 14.133. Você vai botar outro vídeo aí, tá? Você vai botar outro vídeo, porque vai suspender a prescrição para aplicação das sanções da Lei de Licitações. Aqui, pessoal, neste artigo 17, você vai botar vide art 158, parágrafo 4º, inciso 2. A prescrição ocorrerá em 5 anos contados da ciência da infração pela administração, para aplicar sanções da Lei de Licitações, da Lei 14.133. E ela é suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei 12.846 de 2013. Então, o acordo de leniência interrompe a prescrição para aplicação de sanções da Lei 12.846 e suspende a prescrição para aplicação de sanções da Lei 14.133.
Na Lei 12.846, interrompe e começa a contar do zero, o mesmo prazo de 5 anos. Para a Lei 14.133, suspende e volta a correr depois de realizado o acordo, se ela descumprir. Beleza, gente? Marca o artigo 18, para nós fecharmos aqui este nosso bloco e partirmos para o segundo. E nós vamos tratar aqui da responsabilização judicial no segundo. Olha só. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Significa que ela poderá ser punida administrativamente pelo processo administrativo e judicialmente na ação civil pública que será proposta pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública vítima do ato de improbidade. Não saia daí, aguardo vocês na sequência para passarmos a analisar a responsabilização judicial. Beleza? Espero vocês!